Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudi a poeira dos pés, como um testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao 15º domingo do tempo comum. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia do Senhor. É bonito perceber que os cristãos, os católicos, têm cada dia mais entendido o valor deste dia. E têm ido à missa. E têm se esforçado para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixem de ir à missa. Nós não podemos ficar sem participar do único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Participar da missa é ir para o Calvário. E junto com João, junto com Nossa Senhora, está aos pés da cruz do Senhor. E aí ele derrama o sangue pela nossa salvação, pela nossa redenção. E ele nos alimenta com a sua palavra, ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente bebida, uma bebida. Essa é a verdade. Nós cremos nisso, por isso nós nos organizamos neste dia, nos arrumamos e vamos com roupas decentes, viu? A participação da missa se dá ali com roupas compostas, nada de com essas roupas indecentes. Nós vamos para estar diante de Deus. A igreja é um lugar sagrado. Recentemente estava celebrando a missa em um determinado lugar e na hora ali da homilia percebi que lá no fundo tinha um casal de jovens e, acreditem, meus irmãos, estavam namorando na igreja. Ali enquanto eu falava, eles só viam um beijinho aqui, um beijinho de lá. Ali sentado um do lado do outro, passa a mão no pescoço, passa... Aí eu não aguentei, dei uma parada na homilia e falei, aqui é um lugar sagrado, aqui não é lugar para se namorar. Se vocês querem namorar, vão namorar lá fora, fora da igreja, lá fora. Aqui não é lugar de namorar. Aqui é o lugar de se prestar culto a Deus, aqui é o lugar de se adorar a Deus. Nós não podemos ter tempo para essas coisas, não. E se nós, sacerdotes, não falamos, o que é que vai acontecer? As pessoas que são ignorantes vão fazendo da igreja um lugar de bordel. Então, ali dentro da igreja tem aqueles bancos ali, aí pensa que estão numa praça. Então, a igreja é um lugar, é um recinto sagrado, meus irmãos.
Nós vamos para a igreja para rezar, nós vamos para a igreja para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia do Senhor. E no evangelho de hoje, que está em São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 até o 13, Jesus envia os apóstolos 2 a 2 para anunciar a boa nova. Jesus dá o poder a eles de expulsar os espíritos impuros. Recomenda a eles que eles não levem nada. Eles vão viver da divina providência, vão viver do dia a dia. E Jesus deixa bem claro, se vocês chegarem no lugar e eles não quiserem te ouvir, sacuda a poeira dos pés e vá em busca daqueles que têm disposição e que querem abrir o coração. E aí Jesus fala o seguinte, que vocês devem proclamar a conversão. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Todos se convertessem. Se convertessem a quem? A Jesus. Todos os povos, meus irmãos, devem se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É preciso mudar. Quem participa, quem está em outra religião que não seja a católica, precisa se tornar católico, precisa ser batizado, precisa proclamar Jesus como o único Senhor e o único Salvador. É interessante que na segunda leitura hoje, está na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o 10º. Veja o que é que Jesus fala. É importante o que Jesus está falando na carta aos Efésios. É interessante, meus irmãos, que no próximo ano, eu e Vanusa iremos para a peregrinação e nós iremos justamente lá para a Turquia e a Grécia. Na verdade, ali são os caminhos de São Paulo. E nós iremos para Éfeso. Lá em Éfeso, nós iremos ali junto com os peregrinos, por isso estou convidando você a se organizar. Será no mês de março de 2025. E lá na cidade de Éfeso nós vemos o lugar onde Paulo pregou. E o que é que Paulo pregou naquela cidade onde existia uma deusa que era a deusa da fertilidade? Interessante que encontraram um souvenir uma pequena imagem dessa deusa, que ela é cheia assim de seios para mostrar que ela é a deusa da fertilidade ou a deusa da caça. E foi nesse lugar que Paulo proclamou, anunciou com todo vigor, com toda a força, que Jesus Cristo é o Senhor. E que eles deveriam se converter, mudar de vida e se voltar para nosso Senhor. É por isso que nessa carta aos Efésios, São Paulo começa dizendo assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus? É esse, é o Pai. É a Santíssima Trindade que nós cremos. Um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali para aquele povo que adorava essa deusa, ele diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo. A nossa união está com Cristo. Nós nos unimos a nosso Senhor. É a Ele que nós adoramos, bendizemos e glorificamos. Não é Buda que nós adoramos. Não é Jaci, a lua, para os indígenas. Não é Danúbis, lá no Egito, e assim por diante. Nós nos unimos a nosso Senhor Jesus Cristo no céu, e lá no céu, porque uma vez que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esta é a pregação que os apóstolos deveriam levar, porque eles ouviram isso de nosso Senhor, isso vai nos levar para o céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, meus irmãos, em Cristo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. A santidade nossa passa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos instruídos. É por meio dele que nós seremos salvos. Não é Ártemis, a deusa dos Efésios, da cidade de Éfeso. O nosso Deus é Jesus Cristo. É Ele que nos salva. É Ele que nos chama à santificação. Não é Ártemis. Não é outra deusa ou outro Deus da criação dos homens. É esse que veio do céu. Ele quem? Jesus Cristo. Não é Ártemis. Jesus Cristo, Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Por isso que está dizendo, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos adotivos do nosso Deus, do nosso Pai. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nós somos libertados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe, meus irmãos, outro sacrifício pelo qual nós sejamos salvos. Não existe negócio de sacrifícios de animais, de galinha, ou até de pessoas. Infelizmente, os satanistas fazem isso. Sacrificam até pessoas. O diabo quer o sangue de pessoas. Mas nós não, meus irmãos, nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos. Pelo sangue de Jesus, todos nós somos libertos do pecado, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. As portas do céu se abriram para nós. Nós somos reconciliados com o Pai. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profundamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Repito, meus irmãos, nenhum outro sacrifício é aceito por Deus. Só o do seu Filho, só o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é aquilo que eu falei no início da missa, ou no início desta homilia, que é na missa que acontece este sacrifício, e por isso nós devemos participar. E se nós não participarmos, nós católicos, nós estaríamos
cometendo um grande pecado, um pecado mortal. Quem falta à missa ao domingo, fora aqueles que, por um motivo maior, uma doença, mora longe da igreja, não tem como ir, e aí esses daí são liberados. Mas você que participa, que mora perto e não vai, isso significa que não se está dando o devido valor ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Como se estivesse negando a salvação dada por nosso Senhor. E se a pessoa morre, ela não se salva. Como é que a pessoa quer se salvar se ela não participa da salvação dada por nosso Senhor Jesus Cristo? Por Ele nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da morte. Por Ele nós somos libertos de Satanás. Esse é o sacrifício que nós devemos participar. Não é Artemis, não é a deusa Artemis, e não é nem com letra maiúscula, é minúscula, porque nós temos um Deus, nós adoramos a Santíssima Trindade. Ele, Jesus, nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo. Não é em Artemis, não é em Buda, não é em Iemanjá, mas é em Cristo. Recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Tudo é em Jesus Cristo, meus irmãos. Quando Jesus manda os discípulos pregar o Evangelho e irem 2 a 2, como nós vimos e ouvimos, é para proclamar esta boa nova. A salvação nossa vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Fora dele não há nenhum nome pelo qual nós sejamos salvos. E todos precisam se voltar para essa grande verdade. A salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar na onda de abandonar o catolicismo para entrarmos nestas falsas religiões. Fora da Igreja Católica não há salvação. A salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica. É por meio dele, ali na cruz, quando aquele soldado enfiou a lança, saiu do coração, do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue e água. Ali estava fundada a Igreja Católica. Esta é a boa nova. Como eu sempre digo para vocês, Jesus como fundador da Igreja Católica, então significa que ele é católico. O nosso fundador é Jesus Cristo. Nos voltemos para ele, porque fora de nosso Senhor Jesus Cristo não há salvação. Infelizmente, nós temos visto muitos católicos abandonando a igreja. Mas também nós temos visto, graças a Deus, muitas pessoas que estavam no paganismo, que estavam nas falsas religiões e que estão voltando para a Igreja Católica, estão tendo o verdadeiro conhecimento e estão se voltando para o Senhor. Aqueles que não eram batizados estão sendo batizados. Estão voltando, estão recebendo os sacramentos, estão vivendo os mandamentos. Que coisa maravilhosa! Mas também é de partir o coração ver
Aqueles que estão abandonando a igreja, mas por que está perdendo o sentido da verdadeira igreja, da única igreja? Por que estão abandonando o nosso Senhor? Não se pode, muitas vezes, meus irmãos, e é de partir o coração dizer isso, mas é por culpa nossa, de nós sacerdotes, que não temos instruído, não temos ensinado. Agora tudo tá dizendo que tudo está fácil, que cada um pode viver a sua fé, viver a sua religião. Sim, na liberdade todo mundo pode viver, mas essa não é a verdade. Nós somos chamados a viver a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos agora na carta de São Paulo aos Efésios, e essa foi a instrução que Jesus deu para os apóstolos. Nós cremos nesta verdade, e nesta verdade nós morreremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eles foram levar a mensagem para que todos se convertessem a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.